Fora de campo, o futebol madeirense ficou mais pobre com a morte do carismático presidente do Porto-Santense. Hoje, no prolongamento, continuamos a recordar a memória de José Lino Pestana. Morreu aos 84 anos, 39 dos quais dedicados à direção do Porto-Santense. Uma vida marcada pela paixão pelo futebol, pelo clube e pelo desenvolvimento da sua ilha. Há memórias que não se apagam e vidas que nunca se perdem. O nome de José Lino Pestana confunde-se com o desporto e com a própria história da ilha do Porto Santo. Para mim, o Sr. José Lino Pestana era o Porto Santo, e o Porto Santo, sem o Sr. José Lino, deixa de ser o Porto Santo que nós conhecemos e continuaremos a conhecer no futuro. Adversário leal, José Lino Pestana foi fundamental para a afirmação do desporto madeirense no espaço nacional e dele todos guardam boas recordações e histórias para contar. Houve um ano em que o São Vicente e o Porto Santo partilhavam o primeiro lugar do campeonato regional da Madeira e passamos pelo último jogo, o São Vicente em vantagem, o Porto Santo. Então o São Vicente precisava de ganhar o Andorinha na Ribeira Brava e o Porto Santo o Cancial no Porto Santo. Acontece que nós jogámos na Ribeira Brava, o Andorinha, não conseguimos mais que um empate e ficámos à espera do jogo do Porto Santo. Quando o nosso espanto, sabemos que o jogo do Porto Santo tinha sido adiado por uma avaria no avião que fazia o transporte de Madeira a Porto Santo. E depois, passado uns 8 dias, o jogo foi realizado, o Porto Santo ganhou, foi campeão, e eu cheguei ao Porto Santo e disse: "Não, o Sr. José Lino, estava muito enganado comigo, eu mando muito, eu mandei tirar as porcas do avião para o jogo ser adiado, para a gente poder controlar o jogo à vontade." Dei tudo de brincadeira, claro, o Sr. José Lino era, como disse, era um adversário leal. José Bacelar, atual presidente do Andorinha, passou pelo Porto Santo na qualidade de treinador e também recorda episódios que o marcaram para a vida. Fui jogar à Camacha, era eu o treinador do Porto Santense e perdi na Camacha, mas ele tinha suspenso 2 jogadores, porque ele entendia o futebol no Porto Santo de uma forma muito profissional. Portanto, os jogadores que ele lá tinha, a quem pagava para jogar, tinham de ter um comportamento verdadeiramente profissional. E se não treinavam, ou estavam doentes no outro estado médico, tinham que estar em casa. Portanto, e ele tinha-se irritado com 1 ou 2 jogadores e, portanto, tinha-os posto um pouco de lado. E eu, na Camacha, perdi e ele telefonou-me ao fim do dia: "Então o que é que aconteceu?" e tal, e eu disse: "Ó, Sr. José Lino, o que é que aconteceu? Isto, a gente não pode treinar uma equipe de futebol por telefone, mas o senhor não se preocupe que isto vai mudar, e olha, isto a brincar." "Mas isto a brincar como?" Me disse: "Olha, imagine que eu pus os defesas ao ataque e os atacantes à defesa." E o homem ficou varado. Quando lá cheguei na semana seguinte, que o Porto Santense jogava em casa, eu ia para lá para fazer o jogo, passou-me o raspanete do diabo. Francisco Santos, ex-secretário regional da Educação, lembra as negociações sempre difíceis com o presidente José Lino Pestana. O Sr. José Lino Pestana era um senhor, na verdadeira acessão da palavra. Era uma pessoa que nós sabíamos sempre que, independentemente da divergência de opiniões, que às vezes era completa e absoluta, a todos os níveis, tinha sempre o condão de, com aquele seu sorriso convincente, procurar alterar os parâmetros e os pressupostos que estavam subjacentes, sempre dentro, como disse, da maior lisura, com a maior educação, com a maior franqueza e com uma nota de humor sempre subjacente, pelo que era uma pessoa com quem tínhamos o grato prazer de discutir, mesmo que estivéssemos em posições opostas. Era um senhor que defendia extraordinariamente o seu Porto Santense e o seu Porto Santo, porque para além de defender o Porto Santense também defendia sempre o Porto Santo, mas era uma pessoa que tomáramos nós, que em cada canto deste país houvesse pessoas que se preocupassem tanto com a sua terra e tanto com as suas instituições, dando tanto de si, sem pedir nada em troca, porque o que ele pedia em troca era empenho dos treinadores e dos jogadores. José Lino Pestana faleceu aos 84 anos, mas há memórias que não se apagam e vidas que nunca se perdem. José Lino Pestana será sempre recordado então pelas suas histórias, pelo seu sentido de humor e por tudo aquilo que fez pela sua ilha e pelo seu clube, que defendia contra tudo e todos.